Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui o vídeo 2, né? A parte 2 aqui do nosso explicação aí, né, dos conceitos singleton, né, e monostate. Então no vídeo um eu mostrei o conceito do singleton, né? Mostrei bastante exemplos aí de como utilizar esse conceito, tá? Nós não falamos ainda do monostate, tá? Então falamos aí do controle de distância única, facilidade de acesso e tudo mais. E eu passei para vocês aí o exemplinho aí da conexão, certo? Então nós fizemos aqui, ó, lembra? O uso de conexão, verificamos também por que que a gente, qual que é a ideia do Singleton, né? Que justamente ele permite com que a gente reutilize instâncias prontas já criadas, né? Tanto é que a gente fez aqui uma comparação, tá? Do da instância criada aqui em produtos lá dentro da classe e essa outra instância, e nós vimos aqui que ele retornou true, isto é, ele está compartilhando o recurso, tá? Inclusive a gente usa lá o synchronize na criação dessas instâncias, né? Justamente, olha lá, para ele gerenciar o controle do dessas instâncias que vai ficar alocado na memória RAM. Dessa forma aí a gente consegue fazer o quê, né? A gente consegue fazer aqui ah, um uso, ó, uma economia de recursos, certo? Então, voltando a mostrar, ó, eu tenho um outro exemplo aqui que é bem legal também, que no caso é esse carinha aqui, ó. Eu vou comentar isso e vou comentar isso aqui, certo? E vou liberar, vou mostrar esse exemplo aqui, ó. Já vou explicar para vocês. E é um exemplo que é legal porque a gente vai mostrar um pouquinho aí do conceito do monostate também, certo? Então nós temos aqui, ó, o que, qual que é a ideia desse exemplo, né? Então nós temos aqui uma classe de influenciadores, tá? YouTubers, vamos falar assim, e nós vamos estar cadastrando membros. Então nós queremos fazer com que essa classe seja um singleton, porque nós vamos fazer o cadastro desses influenciadores apenas é, compartilhando esse recurso, aí, compartilhando a instância aí do singleton. Então vamos lá. Ó. Eu criei aqui, ó, YouTube Channel, né? Então nós temos aqui uma classezinha, tá? Que é praticamente um pojo, ó, nome e URL do influenciador, certo? Um construtorzinho padrão, então um pojozinho simples com getSetter normal, tá? Nós temos aqui a... Vamos voltar aqui, ó, principal. Nós temos aqui a chamada dele e estamos populando ele aqui, tá vendo? Estamos populando todos os influenciadores aqui nessa classe. Então, nós criamos aqui uma série de objetos, objeto de 1 a 6, e código-fonte TV, programação dinâmica, são todos aí YouTubers que tratam aí de tecnologia. Tá? E aqui eu só repeti, tá? Código-fonte 2, dinâmica 2, URL 6, só para diferenciar realmente, tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, o, uma, um vetor, tá? Que eu criei aqui em cima. Esse vetorzinho aqui, ó, eu estou armazenando influenciadores de 1 a 3 e aqui estou armazenando influenciadores de 4 a 6, tá? Então, no membros, nessa lista membros, eu estou armazenando de 1 a 3 e nessa lista membros 2, lembrando que temos duas listas, esses outros aqui, tá? Então, vamos ver como que funcionaria esse teste. Aqui eu estou fazendo o uso, né, do getInstance, certo? Então, estou criando aqui, ó, influenciadores singleton getInstance. Por que que eu fiz dessa forma, né? Porque é bem provável que esse getInstance seja um método público, tá? Que ele vai fazer acesso ao construtor que está privado. Lembra do conceito do singleton? O nosso construtor tem que ser privado e nós temos que criar uma variável do tipo instância estática dentro da classe. Então, se nós entrarmos nessa classe, olha só, nós temos aqui a classezinha, classe influenciadores, tá vendo? E nós temos aqui, ó, o getInstance, tá vendo? A variável do tipo estática, certo? Aqui membros,
Tranquilo, ó, o construtor privado. Synchronize no getInstance para ele fazer o thread safe. E nós temos aqui, ó, se a instância for igual a nula, se ela for nula, aliás, ele vem aqui e cria uma nova instância. Então ele está criando a instância dentro da classe, tá? Respeitando aí o padrãozinho singleton. E os getSetters do vetor membro. Tranquilo até aí, tá? Então do jeito que a gente fez. Então voltando aqui no principal. Olha que legal, agora a gente vai fazer alguns testes, tá? O primeiro é o mesmo teste que a gente fez no vídeo da parte 1, certo? Que nós temos aqui influenciadores, getInstance, olha só, membros. Então, o que eu fiz aqui, ó? Peguei essa instância, que ele já criou a instância aqui, jogou para cá, 7 membros, então estou setando esses vetores aqui, ó, para esse método 7 membros dentro desse, desse, desse objeto, tá? E nessa parte aqui, ó, eu peguei, ó, pode ver, eu verifiquei aqui que nós temos esse influenciador Singleton 2, certo? Estou criando aqui, ó, eu estou pegando a mesma instância, tranquilo aqui, ó, e eu estou passando para ele aqui, ó, o membros 2, certinho? Esse vetor aqui que está diferente. Olha só, o que vai acontecer aqui, o que vocês acham? Então, influenciadores aqui, ó, getInstance. Eu estou passando aqui membros 2 para esse novo objeto que eu criei. Ó, pode ver que são objetos distintos, esse e esse, certo? São objetos diferentes. Dessa forma, tá até falando aqui, ó. Tá vendo? Desde que, como isso aqui é um singleton, né? Isso vai retornar a mesma instância de influenciadores. Então, o que vocês acham? Você acha que isso aqui vai dar certo? Ó? Será que eu vou realmente conseguir setar os membros corretamente para esses dois tipos de objetos? Eu acho que não, né? Porque, na verdade, esse objeto aqui, ó, a hora que eu crio o segundo objeto aqui, getInstance, o que ele vai fazer? Ele vai pegar da memória a instância já criada, ele vai pegar da que já está criada e vai passar para cá, tá? Então, ó, olha o teste, resgatando valores do objeto influenciadores singleton 1 e resgatando do influenciador singleton 2. Vocês vão ver qual que é a saída que vocês acham que vai ter aqui, ó. Olha o for aqui, tá vendo? Então nós temos aqui o chain, ó, tá vendo que tem um for each aqui, ó. Ele pega o seu objeto, ponto .getMembers, pega esse outro objeto, ponto .getMembers. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Qual que vai ser a saída dele? Ó, é bem provável que, como eu criei aqui nessa segunda instância, eu estou passando membros 2, essa, esse, esse segundo objeto aqui, ó, eu acredito que vai substituir esse objeto e ambos vai ter a mesma lista de vetores. Então vamos executar ele aqui, ó. Ó, tem até o teste aqui que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Vamos ver. Ó, saída do primeiro, ó. Primeiro objeto, saída do código fonte tv2 url4. Está vendo? Saída de código, desculpa, ó. Código fonte tv2, que é justamente esse aqui, ó. Código fonte tv2. Programação dinâmica 2. Ó, código fonte tv2. Vocês perceberam que as instâncias são as mesmas? Então, a hora que eu coloco aqui .getMembros, essa instância aqui, ó, ela foi substituída pela essa segunda chamada, onde eu passei o conteúdo dessa vetor membros 2, e dessa forma, né, o conteúdo desses objetos, eles são exatamente os mesmos, tá?
Inclusive, se eu fizer o teste, ó, pegar o primeiro objeto com o segundo, ele vai retornar, vamos ver que ele vai retornar aqui, ó, mesmos objetos, tá vendo? True vai retornar essa mensagem aqui, mostrando aí que realmente a gente conseguiu aplicar aí o singleton, entendeu? Então isso que é o mesmo o mesmo objeto. Então, nesse caso, não é interessante você usar o singleton, né? Por quê? Porque você não consegue fazer cadastros de formas distintas, né? Não é um lugar legal aí para a gente aplicar o singleton. Então, por isso que o singleton a gente tem que tomar muito cuidado onde nós podemos aplicar, tá? Além disso, existe uma ressalva com o singleton, né? Que é justamente do conceito aí do, do monostate, certo? Monostate não, desculpa, pessoal, do solid, né? O que que é o solid? O solid, ele é um conjunto de princípios aí para melhores práticas de programação da programação orientada a objeto, tá? Então, o SOLID ele é o acrônimo, né, o início aí desses princípios, né, que é o Single Responsibility Principle, Open Close Principle. Então tem uma série de coisas aí. Uma delas é isso aqui, ó, que a gente já estudou em algum dos vídeos aí, né, que a gente fala aí de alta coesão e baixo acoplamento. A alta coesão ela é basicamente isso, né? Single Responsibility Principle, tá? Ou princípio de responsabilidade única, tá? Então esse conceito faz com que a gente tenha que tomar muito cuidado com o singleton, certo? Uma das coisas é que nesse conceito de Single Responsibility Principle, tem outro conceito legal. Aqui, ó, ele se refere ao fato de no singleton você cria sua própria instância. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque ele fala que não é responsabilidade da própria classe criar a própria instância, tá? Mas em alguns casos pode ser interessante, como no caso ali do classe de conexão. Eu vou mostrar um outro exemplo de configuração que pode ser interessante também. Agora, para esse princípio já complica um pouco mais, o princípio de inversão de dependência, né? Lembra disso? Inversão de controle, a gente fez um vídeo mostrando isso daí. A inversão de controle é um princípio que a gente não consegue usar muito com o singleton pelo fato de ser difícil a utilização de interfaces. Nós podemos até fazer um teste, tá? Então é por isso que uma solução para o singleton, pessoal, é o uso aqui, ó, de um outro padrãozinho de projeto chamado monostate, certo? O monostate, ele é um padrão que atua um pouquinho diferente do singleton, tá? Só que em vez de ele compartilhar instâncias, ele vai compartilhar o, esta- o- um recurso dentro da classe, tá? Que pode ser, por exemplo, uma lista ou algo assim. Então, qual que é a diferença, né? Vamos ver aqui, ó. Ele está ele tá tendo aqui, ó, private, static, tá vendo? Ele tem uma variável aqui do tipo estática, só que pode ver que a classe construtora dele é pública, não é mais privado, tá? Então ele está compartilhando aí o estado dos objetos. Ele vai compartilhar um determinado recurso dentro da classe, mas não especificamente a instância da classe, tá? Então, para esse teste aqui, ó, só ver aqui a diferença aqui, ó, quer ver? Vamos ver se ele mostra aqui, ó. Transparência, derivação, polimorfismo, destruição definitiva. No caso aqui, ó, vocês vão ver que pelo fato de permitir aqui o polimorfismo, né, ele já consegue permitir o uso de interfaces, o uso do conceito, né? Você consegue aplicar já o conceito aí de inversão de controle, tá? Então ele se adequa aí mais
aos conceitos do sólido. Então vamos ver aqui. Eu preparei um exemplo. Esse mesmo exemplo aqui, ó, nós vimos aqui usando o singleton, eu fiz utilizando o monostate, tá? Então vou cancelar ele aqui e vocês vão ver quais são as principais diferenças, ó, testando com monostate. Tá? Então o monostate é o seguinte, ó, nós temos aqui classezinha, tá? Influenciadores singleton monostate, mas na verdade é só monostate esse. Temos aqui uma classe, um vetor do tipo YouTube Channel, certo? Esse vetorzinho aqui, ó, é o recurso que nós vamos compartilhar. Então nós vamos compartilhar esse recurso ao invés de compartilhar a instância da classe. Essa é a grande diferença. Pode ver aqui que nós temos aqui um getSet normal, tá? Um pojo de vetor membros do tipo YouTube Channel. É isso que nós temos aqui. E aqui, classezinha pública, né? Construtor público normal. Então, o que que nós... Primeiro ponto, o conceito de responsabilidade única. Então, nós tiramos a responsabilidade da classe criar sua própria instância para chamadas. Então, são as chamadas que vão criar as próprias instâncias. E nós vamos compartilhar apenas esse recurso aqui, ó, tá? Que é justamente os membros. Então vamos voltar aqui, ó, no nosso exemplo aqui, e vamos ver como que ele está chamando. Ó. Até aqui é tudo igual, tá? É o mesmo teste do exemplo passado. Aqui também é a mesma coisa, pessoal. Então nós temos aqui a grande diferença, olha só, que nós criamos a instância, tá vendo aqui, ó, dentro dessas classes aqui, ó. Tá? Dentro dessa chamada, dessa classe principal, essa classe principal que está chamando, que está criando a instância. Então, nós temos aqui instâncias distintas, certo? Mas vocês vão ver que o recurso que ele compartilha são os mesmos, tá? Ó, isso não irá mais sobrescrever, tá? Copiei e colei para realizar esse exemplo, tá? Só para ver se está escrito ali também, mas não está. Então, tirei aqui. Então, vou lá. Resgatando valores de influenciadores monostate, resgatando valores. Vocês vão perceber que como ele está compartilhando, ó, esse membros aqui, como é um tipo estático, tá? Isto é, ó, eu criei o objeto, fazendo 7 membros, tá? Então, estou inserindo os membros, um vetor aqui, um outro vetor diferente para esse outro objeto, tá? Então, esses objetos eles estão distintos porque eu estou criando o new aqui, porém, eu estou compartilhando por mais que eu coloque objetos distintos dentro de 7 membros, a hora que eu vou fazer a saída dele aqui, ó, get membros, a hora que eu vou pegar, vocês vão ver que ele vai estar pegando o mesmo objeto. Desculpa, pessoal, o mesmo recurso, que é o vetor, certo? Então ele vai recuperar o mesmo vetor, isto é, esses dois laços de repetição, ele vai mostrar a mesma coisa, que é esses últimos dados aqui que foram populados. Então vamos ver aqui, ó. Inclusive eu faço aqui a verificação, tá vendo? Dos objetos. Os objetos eles vão ser distintos, igual no outro caso que estava dando true, aqui é para dar falso. Tá? Os objetos são distintos porque eu estou criando novos. Porém, vocês vão ver que os membros aqui, ó, tanto o membro 1 como o membro 2, eles vão ser os mesmos. Tá? Aliás, desculpa, né? Vou até tirar. Esse aqui é um outro teste. Vou tirar ele aqui. E esses aqui vão ser os mesmos, tá? Então vamos executar ele aqui, ó. Olha lá, resgatando valores do objeto 1, que são esses. Como ele compartilha membros, os valores são os mesmos, pessoal. Está mostrando a mesma coisa. Porém, os objetos são falsos, certo? Isto é, naquele exemplo de conexão, nós podemos implementar, ao invés de ser uma conexão singleton, uma conexão monostate, tá? Dessa forma, a conexão monostate permite com que façamos aí aquele uso da inversão de controle que nós vimos num outro vídeo. Lembra que
era bem legal que na chamada a gente especificava qual que era a conexão, se era MySQL ou SQL Server. Então nós podemos ainda continuar fazendo dessa forma, porém usando aí um conector monostate, tá? Que o monostate ele vai permitir o uso aí das interfaces, tá? É, da inversão de controle e tudo mais, tá? Faz com que o nosso sistema ele fique mais flexível, certo? E, né, os objetos são falsos e aqui, ó, estou fazendo um teste, ó, mostrando que os membros são distintos, tá? Que é esses membros que nós chamamos aqui, ó. Vamos executar. Ó, eles são distintos, ó. Código fonte TV, código fonte TV2, ó. Tá vendo? URL4, URL5, URL6, eles são distintos. Tudo bem? Então nós resolvemos aí essa questão de não poder estar utilizando os princípios aí do Solid, né, dentro do Singleton. A gente pode estar usando o monostate. O Solid também é um outro conceito que eu vou criar um vídeo falando sobre ele, que é bem interessante também, tá? São conceitos que vale a pena a gente estar entendendo e utilizando dentro do nosso sistema para melhorar a escalabilidade, melhorar a manutenção e, né, usando aí as melhores práticas, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido esse exemplo. Eu vou comentar ele aqui, tá? E vou mostrar um último exemplo, só para fechar o vídeo, que é uma outra utilização legal aí do singleton, tá? Vocês estão cansados de ver o singleton, mas olha que legal. Se a gente utilizar o singleton dentro de uma configuração do sistema, por exemplo, nós temos aqui o nome do sistema, versão, cores básicas do sistema, vamos falar assim. Nós podemos, ó, tá vendo? Private, nós criamos aqui um construtor. Nós criamos aqui o getInstance com synchronize dentro da criação desse construtor, tá? Dentro desse getInstance. E aqui nós vamos utilizar aqui, ó, tá? Nome da aplicação, conf.getappname, appversion, apprimary, tá vendo? Então nós temos a chamada aqui. Então, como essa parte, olha lá, essa parte da configuração do sistema é padrão para todo o sistema, é um exemplo muito interessante a gente poder tá podendo estar utilizando esse padrão de projeto Singleton, tá? Sem problemas. Eu mostrei lá nesse caso aqui dos influenciadores que não é legal estar utilizando o Singleton justamente porque nós podemos fazer aí cadastros, né, de classes distintas, cadastros de influenciadores usando classes distintas. E se fizer isso ao mesmo tempo, e como ele compartilha a instância, ele vai poder estar gravando os mesmos dados no banco, tá? E isso pode ser um problema. Mas no caso de uma configuração de sistema, é tranquilo, eu acho que inclusive a parte da interface, acho que não precisaria estar usando inversão de controle aqui, então aqui eu acho que talvez não fere nenhum dos conceitos. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então é isso. Eu gostaria muito que vocês fizessem um exercício, ó, criando aí uma conexão padrão Singleton e uma conexão monostate a um banco de dados. Isso é um exercício bem legal para ser feito, para entender bem esses conceitos, tá? No padrão monostate, mostra que é possível ser usado interfaces e injeção, ou vou colocar aqui, ó, inversão de controle com injeção de dependência, certo? Ó, vou até colocar aqui, ó, nos nossos exercícios, ó, nós temos aqui, criar uma classe de conexão utilizando o padrão Singleton, tá? E eu vou até copiar aqui, ó, Singleton e monostate, tá? Aí, detalhe, no padrão Singleton, no padrão monostate, mostra que é possível ter usado eh, com interfaces e inversão de controle com injeção de dependência, tá? Do jeito que a gente fez ali no vídeo de injeção de dependência.
Tudo bem, pessoal? Então espero que tenham entendido e obrigado por assistir até aqui. Os materiais, então, eu vou disponibilizar eles no Teams, tá? E eu vou também futuramente aí ver uma forma de disponibilizar ele aqui no próprio vídeo, tudo bem? Vou criar um repositório e tentar colocar na descrição o link para esses materiais e código-fonte. Obrigado e até mais.